Olá, eu sou Fernando Caldas e vamos começar uma nova reflexão. Pois bem, conforme prometido, vamos continuar a falar do amor. Eu disse no vídeo anterior sobre o amor algumas coisas pertinentes ao amor enquanto um exercício cósmico, um exercício que em parte não nos pertence, o amor como uma força que paira sobre nossas cabeças e que nos toma conforme a nossa predisposição para ele. Mas hoje eu quero falar um pouco do amor num aspecto mais aprofundado, num aspecto mais sutil, que é o amor como elemento único de transformação da pessoa. Nós vivemos todos submersos numa cultura e cultura será tema de uma próxima reflexão. E essa cultura na qual estamos submersos, ela é dinâmica, né? As culturas são dinâmicas, elas estão sempre fazendo trocas, fazendo processos de aculturação e etc. Umas mais rápidas, outras mais lentas. Mas a nossa cultura nos ensina desde sempre, ou pelo menos desde o início da modernidade no Ocidente, que o amor está vinculado à sexualidade, ao romantismo, à relação monogâmica, aos vínculos, né, que se estabelecem basicamente para a formação de uma família, mas sobretudo na construção de um par amoroso. Isso é cultural, né? Isso não é necessariamente biológico e nem está na instância mais profunda da essência humana. Nós nos adaptamos a isso e desde meninos sonhamos esse modelo. Pois bem, isso é uma questão. Mas, ao contrário de negar a importância desse modelo, eu afirmo a sua importância. Porque é a partir dele que nós conseguiremos chegar a outras dimensões disso a que se chama amor. Então, no vídeo anterior eu falei no neologismo amorosamento e agora eu falo no amor, cujo título eu usei no primeiro livro que eu escrevi, que ainda está no prelo, que é Amor que Mata. O amor como um elemento capaz de destruir o antigo e construir o novo, de quebrar todas as estruturas carcomidas pela idiotice, pela rigidez, pela inflexibilidade, pelo conservadorismo que nós tendemos a ter. Nós buscamos, como eu disse outro dia, uma estabilidade nas coisas, porque a estabilidade nos dá uma sensação de eternidade e o amor surge para desestabilizar, para carcomer, para destruir tudo que está posto e não necessariamente colocar algo, porque a destruição em si já induz o sujeito à transformação e o reerguer de outros castelos. Então, o amor é essa força doida, por assim dizer, embora absolutamente lúcida, talvez a grande lucidez do universo, que nos envolve a todas as criaturas, e nos toma quando nós estamos receptivos a ele. E essa receptividade normalmente surge no amor romântico mesmo, né? Na atração, que tem uma ordem sexual, que tem uma ordem intelectual, afetiva, mas é a partir desse vínculo e dessa reciprocidade amorosa que o amor, como força, né, pode nos tomar e domar. Nos faz loucos, nos faz completamente desequilibrados, consegue nos dar êxtases a partir dessa vinculação romântica e uma ideia de que esse outro, por quem o coração foi tocado, é o preenchimento de lacunas que é estudado pela psiquiatria, pela psicanálise, pela psicologia, pela filosofia, né? Há várias explicações e concordâncias sobre a razão dessas lacunas, a razão da manutenção desse mito. Mas é a partir desse mito, é a partir dessa construção romântica com outro que também foi recíproco a esse amor, que o amor, enfim, pode entrar
na vida humana. Só que o amor não entra na vida humana com o objetivo de encerrar-se. Se essa relação voltar para o mundo, porque o amor é uma abertura para um supramundo, para aquilo que nós não usufruímos ainda. Embora haja o gozo da carne, o gozo dos afetos, o gozo da razão, um casal, por exemplo, apaixonado assistindo a um filme e depois tendo uma relação sexual, isso parece ser a glória, o fim de alguma coisa, o ápice. Mas é só o começo. Se esse casal permanecer nisso, fazendo do amor apenas uma relação formal, humana, institucional, a tendência é que o amor pegue suas malas e vá embora. Porque o amor vem para matar. Se a pessoa quer ficar viva tendo o amor, surge uma impossibilidade. Se ela não se transformou a partir desse amor, surge uma impossibilidade. Então, embora seja possível ter essa relação afetiva, monogâmica e etc., seja possível, haja essa possibilidade matemática, se ela não for acompanhada de uma construção a dois que abra esse leque para um serviço ao mundo, um exercício desse amor que surgiu a dois em benefício de outros, o amor vai embora. E ficam só as formalidades da relação. Fica o sexo e outras coisas. Fica o gozo de um filme juntos, mas sem amor. Então, o amor, ele não é um fim em si mesmo. Ele é um caminho. Ele é uma espécie de insuflar nas narinas subjetivas do sujeito, um insuflar de eternidades, de forças capazes de transformar o mundo. Porque o amor tem essa função de nos tirar da condição de sujeitos individuais e centrados apenas em nós mesmos, para uma condição de sujeitos coletivos centrados no mundo. Essa talvez seja a grande função do amor. Ele encontra essa brecha através do amor romântico e insufla nos amantes, como dizem os versos antigos, toda a força do amado. Porque o amado, então, embora pareça ser esse outro com quem estamos nos relacionando, não. O amado é uma terceira, que na verdade é uma primeira pessoa, que insufla no coração dos amantes o seu amor. E os amantes, então, embora possam se amar, eles precisam amar ao amado. O amado, alguns podem chamar de Deus, alguns podem chamar da força cósmica universal, do primeiro motor, mas enfim, daquilo que nos move e que nós não movemos. Né? Como uma vassoura que cai, e hoje se sabe pela lei da gravidade. Mas falar em lei da gravidade é só uma explicação matemática para um fenômeno que a essência nós não sabemos mesmo. Sabemos que a vassoura cai se deixarmos solta. Né? Então, o amor surge pelo coração dos amantes, faz os amantes perderem completamente o sentido e a ordem, mas ele não quer que os amantes se encerrem nisso. Ele quer que os amantes cresçam a partir disso, transformem-se, virem-se outro, morram. E é preciso morrer. E a arma única da morte é o amor. Morrer em vida. A oração de São Francisco, o final, houve uma modificação feita através dos séculos, intencional ou não, mas para servir aos interesses ideológicos de certas religiosidades. Mas o final original da oração de São Francisco diz: é morrendo para si mesmo que se nasce para uma nova vida. Não é morrendo no sentido físico para uma vida eterna. É essa automortificação. Que não é um ascetismo, não. Não é um desligamento do mundo, né? Não é isso. Morrer para si mesmo é destruir todos os elementos ruins postos pela cultura e pelo bicho. Essa mistura de bicho e cultura é quase tudo que nós somos. Mas o amado, quando insufla no coração do amante a sua força, o amor, ele está nos querendo dizer, além do bicho e da cultura, há uma terceira, primeira força. E
O filho, o filho material que vem de um amor, ele é um exemplo factual, real, de que o amado existe. Mas o filho também nasce um bicho dentro de uma cultura. Mas se os que se amaram, a partir do amor do amado, souberem, os que morreram e renasceram, criar um filho na dimensão do amor, o mundo começa a se modificar. O caos que permeia a humanidade por milênios, essa era das trevas, essa noite negra da alma, não existe por acaso. Não é uma produção da natureza natural, é uma produção da cultura humana. Nós temos potências várias, mas a escolha da potência a ser usada é nossa. Esse é um grande legado do existencialismo. Nós somos obrigatoriamente livres para escolher a nossa senda. Somos tocados pelo amor quando encontramos um objeto de amor. Quando ele é recíproco, isso se torna um vulcão, se torna maior que os ventos, né? Se torna maior que tudo. Mas não é para o deleite apenas. É também, mas não apenas. Porque se esses dois que se amam a partir do amor do amado, desse amor primeiro, conseguem transmutar esse amor, conseguem morrer para si mesmos e fazer desse amor um ato construtivo para o mundo começa a mudar. Então começamos a entender que esse amor, ele pode nos usar como uma espécie de prisma e se decompor em muitas outras formas. E nós podemos amar em profusão. Porque esse amor branco que chega do amado, do princípio, e que passa por nós, esse prisma, esse catalisador, ele continua a mesma força, embora mude a forma, mas não perde 1 grama de sua força, de sua matriz energética. E nós, se estivermos transparentes, nem translúcidos mais, mas transparentes, podemos ser uma esfera amorosa no planeta. E onde chegarmos, o amor do amado tomará o ambiente. E os que forem amados por nosso amor prismático também se tornarão dínamos do amor. E em profusão, dentro desse tempo e espaço, nós conseguiremos transformar o planeta. Porque tudo que vem depois, numa escala decrescente, não tem mais força que esse amor primeiro e único. Tudo que vem depois são construções, tentativas de fazer com que as causas cessem sem ter força nem razão para isso. Depois vem toda uma esfera de vaidades, desdobrando-se em política, ciência, filosofia, arte. Depois vem o demasiado humano, extremamente humano, que é muito bonito. O mito humano é maravilhoso, é lindo, porque somos nós pensando tudo. Tem até um texto que um filósofo contemporâneo divulga nas redes, dizendo que quando alguém diz, sabe com quem está falando, essa pessoa não compreende que há trilhões de corpos celestes e que a Terra faz parte desses corpos e que a Terra tem 7 tantos bilhões de pessoas e que o indivíduo só, seja quem for, não tem essa importância. É uma sentença irrefutável. Porém, não fosse essa criatura insignificante que somos, nada disso seria desvelado. Então, na medida que o insignificante desvela o significante, ele se torna um significante maior. Não no sentido da vaidade, no sentido do ego, do eu pleno, mas no sentido de que a condição humana é espetacular. Mas ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio também.
Então, esse amor, o amorosamento é um amor como ação, um amor no mundo. O amor que mata, não. O amor que mata é uma condição primeva, é uma condição de aceitarmos o amor que nos surge quando nos encontramos com a pessoa amada e fazer desse encontro a construção do mais belo dos paraísos. Para chegar a isso, é um caminho muito, extremamente dolorido. É o caminho estreito de que fala Jesus. O sofrimento, e o sofrimento mais profundo, atinge todos aqueles que querem o melhor, que querem a luz. Um rol de circunstâncias adversas começam a surgir, construídas muitas vezes pelo próprio sujeito, os seus embates internos contra ele mesmo. Porque é mais fácil o caminho largo, o caminho do gozo, das circunstâncias, aliar-se a um grupo político, religioso, ou filosófico, é muito mais fácil. Por mais ilusório que seja esse caminho. Como diria o outro, mas qual caminho não é? O fato é que é preciso aceitar essa arma divina que se chama amor e usá-la em profusão e destruir tudo que é primário em nós, como um São Jorge que mata o dragão para que a princesa interior surja. Mas não é trabalho fácil, não. É trabalho de muito empenho, muito esforço, de muita dor, muito espinho, porque é o trabalho, não há outro. E como tudo é comunhão, como tudo só funciona para que todos cresçam, esse trabalho precisa ser feito a muitas mãos. Como eu digo numa canção, de que me vale minha evolução pessoal se sou pedaço deste bolo que se chama humanidade? Minha carne e tua carne são iguais. Então o mito da evolução pessoal, embora bonito também, ele não passa de um truque para que o sujeito abra mão da evolução de quem está ao lado. E evolução, é preciso definir os termos, eu chamo da capacidade de morrer após aceitar o amor. Até a próxima.